Está no ar o programa Lições da Bíblia, nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Aqui você sabe, a cada semana um tema poderoso das Escrituras é examinado com profundidade e clareza para tornar fácil e acessível o conhecimento da Palavra de Deus para você. Você já deve ter percebido, estamos aqui com um cenário novo, teremos uma nova dinâmica, um novo apresentador. Eu sou o Vinícius Mendes e eu espero que você aprecie as novidades que preparamos para você. As coisas podem ser um pouquinho novas, mas a essência é a mesma. Uma conversa saborosa sobre temas poderosos da Palavra de Deus. Peço licença para entrar em sua casa ou acompanhar você onde estiver, na TV, no rádio, na web, para juntos, eu, você e os meus convidados aqui, estudarmos preciosas lições da Palavra de Deus. As promessas são o fundamento das alianças e dos relacionamentos. É a partir delas que começam as relações e elas, de alguma maneira, são o combustível desse relacionamento. As pessoas se mantêm apegadas e unidas a partir das promessas que fazem, nos pactos que estabelecem. Esse é o tema que nós vamos trabalhar ao longo dessa temporada e especificamente hoje aqui. Nós vamos entender como é que começou a aliança entre Deus e a humanidade. Quais eram os princípios e os fundamentos deste relacionamento entre Deus e nós. O que aconteceu ali para que esta relação não fosse para frente. E o que Deus fez para reestabelecer essa relação que foi quebrada porque o homem, infelizmente, pecou. Então, você está percebendo, você que está nos acompanhando aí, que nessa temporada nós vamos trabalhar com um tema muito importante. E para isso, nós convidamos pessoas muito especiais para estarem conosco aqui, são amigos queridos, que vão estar conosco não só em um programa ou dois, ao longo de toda essa temporada. Então, é uma responsabilidade, a gente vai até se apegar bastante aqui, porque a gente vai conviver bastante. Eu estou aqui com o meu amigo pastor Herbert Boger. Ele tem um mestrado em liderança pela Andrews e é o nosso responsável pelo departamento de escola sabatina, que é o que divulga o nosso guia de estudos. Muito bom ter o senhor aqui, pastor Boger. Uma alegria muito grande estar aqui, pastor Vinícius. Uma alegria poder estudar esse nosso guia e também ajudar os nossos professores. Aí nós temos mais de 170 mil professores aí que estão conectados com a gente, aprendendo mais sobre esse guia. Bacana, pastor. A gente tem também o pastor Reinaldo Siqueira, ele é doutor em Antigo Testamento e diretor da Faculdade de Teologia do UNASP Engenheiro Coelho. Que privilégio ter o senhor conosco, pastor. Prazer estar aqui, Vinícius, um prazer participar desse estudo, né? De um tema tão interessante da Bíblia como é o tema da aliança. Né? Legal. E também o pastor André Vasconcelos tem um mestrado em teologia e é editor na querida Casa Publicadora Brasileira, meu colega de trabalho. É bom ter você também aqui, meu amigo. É um prazer estar aqui, pastor Vinícius. Como você falou, somos colegas de trabalho e é bom estar aqui também com o pastor Boger, pastor Reinaldo Siqueira. Pastor Reinaldo Siqueira foi meu professor, então realmente estamos aqui entre amigos para poder estudar a Palavra de Deus. Exatamente. Então, para a gente começar o nosso estudo, a gente não pode começar a estudar a Bíblia sem orar. Não é isso, pastor Boger? Eu vou pedir o senhor para fazer uma oração para a gente, então. Ok, vamos orar então. Querido Pai, nosso bondoso Deus, obrigado por estarmos nesse momento pedindo a Tua direção, sabedoria do céu, para estudarmos profundamente esse tema tão importante para a nossa vida pessoal e também para a nossa salvação. Pedimos a Tua direção sobre cada um de nós, sobre aqueles que nos assistem, nos ouvem nesse momento, por Jesus. Amém. 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 Vocês já pararam para pensar no significado de Deus ter nos criado à sua imagem e semelhança? Por que Ele fez isso? Por que Ele escolheu criar o ser humano de alguma maneira parecido com Ele?
Em minha cabeça, vem muitas assim hipóteses, mas a primeira é de que ele queria ter um relacionamento conosco. Ele desejava conversar e estar em aliança conosco, porque a gente só entra em aliança com quem, de alguma maneira, compartilha características nossas, não é assim? Então, ao longo dessa semana aqui, nós vamos começar do começo. Como é que começou esse relacionamento de Deus conosco? Um verso muito interessante, que é exatamente isso que estava me referindo, está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E você que está acompanhando a gente aí, pode abrir sua Bíblia. Eu sei que você está com a Bíblia aí acompanhando. Se não está, corre e vem olhar com a gente o que a Bíblia tem a dizer. Veja, Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Que texto! Foi a partir disso que Deus criou os seus filhos para um relacionamento de amor. Que imagens, que ideias vêm à mente de vocês quando pensam no início desse relacionamento de Deus com a humanidade? Como é que começou isso tudo aí? Pastor Siqueira. Olha, quando você está lendo aqui o texto, né, de Gênesis 1, começa com essa ideia no princípio. No princípio, Deus criou. E quando você vê a relação da semana da criação que aparece na Bíblia, ele criou tudo com o objetivo de chegar onde nós acabamos de ler agora. Quer dizer, tudo ele criou em 6 dias para, no final, criar o ser humano, a sua imagem, e ter esse relacionamento com ele. Quer dizer, este era o objetivo de Deus. Né? E é curioso, assim, que quando você vê esse objetivo focado no homem, porque diz, mas espera aí, o 6º dia não foi o último dia da semana. Né? O ser humano foi criado no 6º. Aí vem o 7º dia, que é o sábado. Mas aí Jesus nos ajuda claramente dizendo, o sábado foi criado por causa do homem. Ou seja, o objetivo ainda mesmo do último dia ainda era o ser humano. Porque o ser humano que ele acabou de criar entra no descanso de Deus para se relacionar com ele. Quer dizer, o primeiro dia efetivo da vida do ser humano é um dia que Deus falou, vem cá, vamos passar o tempo todo junto. Você não vai fazer outra coisa a não ser ter comunhão comigo. Então, o foco realmente é essa relação, né? É algo extraordinário quando a gente vê a Bíblia. Que coisa linda isso, o senhor percebeu um detalhe que eu acho que é fantástico, porque o sábado, que é o dia posterior à criação do ser humano, é exatamente o dia do relacionamento. Então, Deus parou as suas atividades exatamente para estar na companhia dos filhos que ele havia acabado de criar, não é isso, pastor André? Exatamente. Eu gosto de comparar a narrativa de Gênesis 1, pastor Vinícius, como uma coreografia literária e teológica em que cada palavra foi cuidadosamente escolhida e posicionada. E quando a gente olha para o verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, quanta informação tem nesse verso? Por exemplo, esse verso nos revela quando ocorreu a criação, no princípio. Nos revela o meio pelo qual as coisas passaram a existir, né? O verbo criar. Nos revela quem é o agente criador, Deus. E o que foi criado, os céus e a terra. Então veja, em um verso contundente, né? Um verso curto, nós encontramos aqui toda a base da revelação bíblica. Em um verso, né, o pastor Siqueira, que é o especialista aqui em hebraico, no texto original, né, até inclusive, né, professor, esse é o primeiro verso que os alunos de hebraico aprendem. Né, e nesse verso tem 7 palavras em hebraico, que é a métrica de toda a narrativa de Gênesis capítulo 1. Então vejam só, é um verso bonito e ao mesmo tempo assim profundamente teológico, visando esse relacionamento com o ser humano. Vamos destacar o que você falou, que em Gênesis 1 nós temos uma coreografia da criação, é isso que você disse? Exatamente, né? Como uma coreografia, né? Cada movimento é ensaiado, cada movimento tem o seu lugar. E na narrativa de Gênesis 1, aqui nós vemos uma série de marcadores textuais. Então, assim, é um texto literário muito bonito para ressaltar, destacar a importância do relacionamento de Deus para com o homem. Então, a importância do homem para Deus. Então, como o pastor falou, né? O pastor Reinaldo destacou, o objetivo do capítulo 1 é estabelecer essa relação de senhor e servo, de criador e criatura entre os seres humanos e Deus. Né? Aliás, entre Deus e os seres humanos. Então, que é a essência da aliança. Então, aqui a gente tem o núcleo do relacionamento.
mas eu destaco que isso foi feito de forma bela, de forma poética, de forma bonita. E é muito legal porque você percebe que Deus é o Criador aí. Isso fica muito claro. Então se descarta qualquer possibilidade de ideia evolucionista, de uma autogeração da vida. Não, Deus fez, Ele desenhou, Ele projetou exatamente para ter contato com as suas criaturas, com a sua criação, e no fim dessa criação, ou no sexto dia dessa semana, Ele fez um ser um pouquinho parecido com ele, com o qual ele poderia estabelecer relacionamento. Relacionamento esse baseado em princípios, em fundamentos, mas relacionamento. Não é bonito isso, pastor Boa, que Deus desejar se relacionar conosco? Não tem dúvida. Eu tenho aqui um sentimento com a própria parte que a lição nos traz aqui, o texto que a Bíblia apresenta, que era muito bom. Então, quando Deus declara que era muito bom, e quando a gente tem essa compreensão que temos um Deus criador, eu acho que isso traz paz no coração. Aquele que vive essa realidade aqui vive uma paz por saber que nós temos um Deus criador, um Deus que fez tudo perfeito, fez um ambiente ideal. Eu acho que isso traz um sentimento que nos dias que nós vivemos, cada vez mais, a impressão que me dá é que nós precisamos cada vez mais voltar a essa fonte desse criador, estar mais com ele, buscar mais. E isso é o que vai trazer unicamente a paz ao ser humano. Ele pode tentar, em todos os meios, caminhos, ideias, e cada vez mais elas se multiplicam, mas eu tenho a certeza de que aquele que encontra o Criador, aquele que tem um encontro com o Criador, e esse estudo aqui é para isso, buscarmos perceber essa beleza, esse muito bom que ele declara nesse início aqui de tudo. E quando a gente pode experimentar um pouquinho disso com a família própria, com os filhos, a gente percebe que Deus nos deu um pouquinho desse gostinho, né? De poder viver essa criação dele, esse relacionamento com ele e com aqueles que amamos. Eu creio que realmente essa lição vai nos trazer uma reflexão muito boa e já nesse comecinho, com essa percepção, destacar o que ela fala, com essa certeza que nós temos. Não temos que duvidar. A Bíblia é muito clara. Nós somos criaturas, nós temos um Criador, um Deus que nos ama, um Deus que quer estar com a gente, um Deus que está com a gente. Isso realmente é fantástico, nesse relato do que era muito bom. É uma delícia isso, pastor Boger. E eu vou aqui apresentar para os nossos amigos esse que é o nosso guia de estudos. O pastor Boger é responsável aqui por promover o estudo desse material. E você já sabe, o Lições da Bíblia usa como base dos nossos debates aqui, das nossas conversas, esse material que é sensacional. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esta revista, que é trimestral a cada temporada, você pode entrar no site cpb.com.br e ali você vai conhecer um pouquinho mais de como adquirir esse material, conhecer um pouco mais sobre essa revista, que é o nosso guia de estudo. Pastor Reinaldo. Eu acho assim interessante nessa introdução, pastor Vinícius, essa noção de propósito. Uhum. Né? Ou seja, a Bíblia é bem clara, é uma declaração que ela faz já há muito tempo atrás, que o mundo não está aqui por acaso. Uhum. O mundo também não está aqui sem razão. O mundo é um projeto planificado, planejado por Deus. E nós, seres humanos, somos criados com propósito. A pessoa pergunta, por que eu estou aqui? Não, Deus tem um propósito. O propósito que ele diz aqui, nós vamos estudar, é ter esse relacionamento não só durante o período da sua vida, aqui, neste momento, mas ter um relacionamento eterno com o ser humano. E então ele tem esse propósito. Ninguém está aqui sem razão neste mundo. Ninguém está aqui sem, eu não tenho valor nenhum, eu estou aqui porque eu acaso, meus pais por acaso. Não, não é assim. O ser humano tem propósito. Deus tem um propósito. E aí nós vamos estudar esse relacionamento, ver que Deus tem um grande propósito, um grande plano. E é um amor imenso pelo ser humano para poder realmente projetar tudo isso para que você, eu e todo mundo pudesse existir um dia e entrar nesse relacionamento com ele. Coisa linda, pastor. Agora, ainda nessa linha do propósito, pastor Reinaldo, eu acho muito interessante, conectando o que o senhor falou com o que o pastor Vinícius falou, destacando o verso 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Aqui é o homem, é a humanidade, né? Homem e mulher. Mas é interessante que o verbo, não é, pastor Reinaldo, aqui, façamos, no hebraico, ele está numa forma que nós chamamos de cortativo. E essa forma tem algumas características, mas uma dessas características é justamente que ela expressa intenção.
desejo. Então, está intimamente conectado com a ideia de propósito. Então, a criação do ser humano se dá de uma forma diferente da criação dos animais. Os animais são criados segundo a sua espécie, mas o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ele é claramente distinguido da criação das demais criaturas. E isso fica não apenas expresso de forma aqui explícita no texto, mas inclusive na forma verbal. Fantástico. Deus é Pai. Eu creio que esse é o maior ensinamento que nós encontramos em Gênesis 1, verso 1 e o capítulo 1 inteiro de Gênesis. Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Ele fez todas as coisas, Ele fez você, Ele ama você e Ele deseja que todos nós estejamos em relacionamento com Ele. Qualquer separação de Deus, o pastor Boga estava destacando isso, qualquer separação de Deus tira o sentido da nossa vida, tira o propósito, nos desconecta da fonte e nós vivemos perdidos, ansiosos e toda a sorte de problema que há no mundo, no fim das contas, é resultado dessa desconexão, dessa ruptura. E Deus sempre, sempre se preocupou em nos trazer de volta para esse contato com Ele. Então, você que está acompanhando já percebeu que esse é um tema maravilhoso, que Deus tem muita coisa para falar para nós, para abençoar a nossa vida. Eu espero que você continue conosco e ligadinho aí no próximo bloco a gente continua conversando sobre esse tema lindo da aliança e do relacionamento de Deus conosco. Não sai daí, é um minuto, a gente volta já. Esse é o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E no bloco anterior, nós estudamos um pouquinho sobre como começou o relacionamento de Deus com a humanidade, como Deus ama estar em contato contínuo conosco e como é importante para nós estar em conexão com Ele. Bom, agora, nesse bloco, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o tema da aliança, mas antes disso, eu queria apresentar para vocês um material imperdível, que é um comentário selecionado de passagens da escritora norte-americana Ellen White, especificamente sobre o tema de nossa temporada. Imperdível, vai ampliar seu conhecimento sobre a Palavra de Deus e você vai entender esse assunto de uma perspectiva ainda melhor e maior. Então, se você quiser conhecer mais sobre esse comentário, você já sabe, a editora Casa Publicadora Brasileira, no site cpb.com.br. Bom, amigos, o tema está gostoso, eu estou gostando bastante de conversar com vocês, vocês têm bastante conhecimento e o tema realmente é agradável, porque fala do nosso relacionamento com Deus. Vamos voltar a um assunto que a gente já mencionou um pouco no início, mas que está na base é o fundamento desse relacionamento de Deus conosco, que é o fato de Ele ter nos criado a sua imagem e a sua semelhança. Eu sei que, pastor Siqueira, no mundo da teologia existe bastante debate a respeito dos significados dessa expressão, a imagem de Deus na humanidade. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, vamos esclarecer, vamos trazer aqui o que a gente conhece sobre esse tema e tentar relacionar isso com o tema geral do nosso estudo, que é aliança. O que vem à mente, o que vocês entendem sobre a imagem do Criador na humanidade? Quem quer começar? Fique à vontade. Está entre vocês. Tem um texto aqui, Vinícius, que está lendo com os comentários do nosso guia, que é o Salmo 139, o verso 16, pegando um pouquinho um link do bloco anterior, que é o propósito. Quando eu olho o salmista aqui falando que os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia, eu vejo nesse contexto de um Deus criador, de um Deus que quer ter esse relacionamento com o ser humano, mas que Ele conhece o ser humano antes mesmo de que essa substância fosse formada, eu percebo que há um Deus que tem um interesse muito grande por cada um de nós. Quando eu vejo essa criação, essa formação de cada ser humano, de cada um de nós, desde o começo, a gente percebe esse interesse profundo de Deus na formação de cada um de nós. Ou seja, nós não viemos aí de alguma situação que muitos creem, por algum acaso, ou simplesmente de alguma situação que está parte do que a Bíblia nos orienta e nos informa e que nos dá segurança.
Então eu gosto de pensar que esse Deus, ele pensou em mim antes mesmo que meu pai e mãe existissem ou que tivessem casado, enfim, tudo isso. Eu penso que realmente ele é um Deus que se preocupa com a gente em toda a nossa existência, desde antes mesmo de nos criar. Legal você trazer isso, porque a gente, acho que o André ainda não, mas nós somos pais, né? André ainda vai ser vou fazer uma profecia para você, você vai ter essa... Quem sabe, né? Quem sabe. E Minha aí- esposa está assistindo. Ah, olha aí, fica a dica, né? Fica a dica. Então, substância ainda informe, né? Deus nos viu, essa expressão que o salmista usou, num tempo, obviamente, que não havia ultrassonografia, ultrassom. Eu lembro do dia em que eu vi a minha filha pela primeira vez dentro da barriga da minha esposa com a ultrassom. Que emoção extraordinária quando o médico falou, é menina. Claro que deu aquele peso, né? É menina. Fiquei pensando lá na frente, 15 anos na frente. Fiquei preocupado. Falta quanto para os 15? Exato. Opa, falta um tempinho, ela está com 8, né? Tá Falta longe. 30 para os 15. Né? Mas você sabe que desde aquele dia eu tenho orado intensamente para Jesus voltar mais ainda, sabe? E eu quero que ele volte nos próximos 5 anos, quem sabe, para a gente ter menos dissabores. Brincadeira. Mas é uma coisa linda o pai e a mãe, né? Ver, esperar o filho. Então, a gente tem aí uma analogia do que Deus fez conosco nesse texto que você trouxe. Deus nos viu a substância ainda informe. Ele sonhou com os seus filhos. Ele criou para ter um filho com quem ele pudesse se relacionar, como um pai faz isso em relação aos seus filhos, não é isso, André? Pastor Vinícius, então, uma das nuances da expressão imagem e semelhança, porque é uma expressão muito rica, tem muitas coisas conectadas a essa ideia, mas uma dessas nuances é justamente a relação pai-filho, porque em Gênesis capítulo 5, verso 3, tem um verso bem interessante que lança um pouco de luz sobre Gênesis capítulo 5, verso 3, diz assim, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Então veja a relação pai e filho. Sete era a imagem e semelhança de Adão. E Lucas, em seu evangelho, ele captou tão bem essa ideia, que ele vai dizer lá no capítulo 3, no verso 38, Lucas capítulo 3, verso 38, ele vai dizer o seguinte, Lucas capítulo 3, verso 38, ele vai dizer assim, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Bacana, né? Então, veja só, Adão e Eva, né, a humanidade como um todo, foi feita a imagem e semelhança de seu pai, que é Deus. Então, eu acho muito bacana pensar que Deus criou uma cópia perfeita de si. É por isso que ele combate a pirataria. Jesus não aprova a pirataria, né? Ele é contra a idolatria, porque ele já fez uma cópia perfeita e ninguém pode fazer uma cópia igual. Então é por isso que ele proíbe veementemente em sua palavra a idolatria. O que é a idolatria? Você fazer uma imagem que tente representar a divindade e adorar aquela imagem. Mas ele já fez uma representação física e moral nos seres humanos. Então essa é a representação perfeita da O que humanidade. você está dizendo, então, é que se alguém quiser saber como é Deus, ou ter um relance, um vislumbre do que é Deus, ele pode olhar para o ser humano ideal. E diz o texto que homem e mulher os criou. Nesse sentido, parece que, pelo menos a mim, pastor Siqueira, me parece que a imagem de Deus, ela se reproduz perfeitamente num casal, né? O homem e a mulher. Eu creio que o texto, quando a gente olha o texto bíblico, né, é até surpreendente quando se compreende isso no contexto cultural da época, né? Existem vários itens aqui que são interessantes. Quer dizer, homem e mulher, a ideia de igualdade. Okay. Os dois foram criados à imagem de Deus. Então, não existe superioridade e inferioridade. Né? Os dois foram criados à imagem de Deus. Mas não somente independentes, foram criados como um, unidos. Lembra que Deus é um. E nós temos a ideia do Pai, Filho e Espírito. É a unidade que está na divindade. E Deus criou a humanidade. A humanidade também é homem e mulher. Existe essa unidade que representa Deus. E nessa unidade, você vê, Gênesis declara isso no início, e depois no capítulo 2 ele mostra essa cerimônia onde Deus enfatiza essa união do ser humano em amor, no matrimônio, no casamento, representando a sua imagem,
na sua plenitude, né? Então é algo assim bem interessante este aspecto que vemos no texto, né? Pastor Siqueira e pastor Boger também, a gente vê aí a importância da família, né? Nesse sentido, uma família bem ordenada, homem e mulher, unidos em amor, em harmonia. Sim. É ali que as pessoas conseguem ver quem é Deus. Sim. É a metáfora e a analogia mais perfeita. Ellen White chega a dizer que um casamento, uma família bem estruturada é a melhor maneira de se pregar o evangelho. Por quê? Porque as pessoas veem a imagem de Deus. A família é muito importante, né, nesse sentido. Sem dúvida. O pastor Siqueira mencionou aqui muito bem, e hoje é um debate muito grande sobre essa questão das diferenças e muita convulsão social em cima disso. Mas quando a gente olha aqui esse texto no final aqui, mas Deus criou para estar ao lado dela como igual e ser amado e protegida por ela, falando aqui de Eva. Então veja, é interessante, igual ao lado para ser cuidada, protegida, amparada, essa família que cuida. E esse comentário que você mencionou antes aí, de Ellen White, no meu guia, ele acaba tendo tudo meio junto. Uhum. E um outro aspecto que, mencionando esse contexto aqui, que esse guia que você mencionou mostra, é esse ambiente favorável que ele queria que nós vivêssemos. Uhum. E aqui fala que era um ambiente simples, com alimentação saudável. Hoje tem muita gente indo para um ambiente mais simples. Uhum. Esse contexto nosso de pandemia fez com que muitas pessoas buscassem um estilo de vida mais natural, mais protegido, mais saudável. E desde o começo foi assim. Esse ambiente era para isso. Eu gosto de olhar essa forma como esse guia coloca aqui. Vejam, se as pessoas hoje fossem mais simples em seus hábitos, vivendo em harmonia com as leis da natureza, como faziam Adão e Eva no princípio, haveria o suficiente para a necessidade da família humana. Bacana. Olha que coisa impressionante. Está aqui no nosso guia. E essa busca da simplicidade, uma busca de uma vida mais saudável, nesse ambiente, esse contexto todo que ele tinha ali, a alimentação, o ambiente familiar, tudo aquilo era favorável. E nós precisamos cada vez mais nos aproximar, na medida do possível, desse ideal que Deus colocou para o ser humano. Desculpa, pastor, foi assim que Deus projetou que esse relacionamento entre nós e ele se estabelecesse. Em harmonia familiar, em simplicidade, não é? Essas questões que o senhor colocou, tudo isso estão no pacote amplo dessa aliança entre Deus e a humanidade. Agora eu queria que a gente desse uma olhadinha, e você que está acompanhando com a gente também, pega a sua Bíblia aí, estuda a palavra de Deus, anota, grifa, isso aqui é para você se enriquecer com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 28 e 29, aqui tem algo muito interessante que Deus fez no início em relação dessa aliança. Veja o texto. E Deus os abençoou, falando de Adão e Eva. Ele lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O verso 29, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves que dá fruto, que dê semente, e isso vos será por mantimento. Veja que aqui parece que Deus marca bem claramente assim, quais são assim, os princípios dessa aliança. Ele se coloca como um rei suzerano que confere aos seus filhos que ele acabou de criar também domínio, ele compartilha. Eles são súditos, né? Os súditos dele e também, de alguma medida, reis também desse novo reino que ele cria nesse planeta. Não, porque, como o pastor André apresentou ali, a expressão imagem e semelhança tem uma conotação de relação filial. Sim. Certo? Deus é nosso pai, nós somos seus filhos, como está em Gênesis 5. E se Deus é rei, quem é filho de rei é príncipe e princesa. Exato. E daí, geralmente, na família real, os filhos eles participam do reino e do governo do rei. Sim. Eles têm responsabilidades, eles estão ali, né? Eles estão representando também. Uhum. E Deus exatamente chamou o ser humano para poder governar junto com ele. Representá-lo na terra da maneira como ele cuida e age aqui na terra em relação aos animais. E aqui é fantástico, porque a Bíblia, hoje a gente vê, por exemplo, preocupação ecológica, preocupação em cuidado com os animais, com a vida animal, isso já está na Bíblia ali. Exato. Nós devemos relacionar-nos com o nosso mundo, devemos relacionar com os outros seres vivos que existem sobre a terra, como Deus se relaciona com a sua criação. Isso significa, então, que a palavra domínio aí está relacionado com liderança, com administração, que Deus compartilhou com os seus filhos. Nesse sentido, nós somos mordomos dele para cuidar das coisas que ele fez.
unindo essas duas falas, né, a ideia tanto de realeza outorgada, né, porque se Deus é o rei e nós somos seus filhos e nós então somos príncipes e ele nos pede para que dominemos, né, sobre os animais e sujeitemos a terra, nós encontramos todas essas imagens no Salmo 8, no verso 4, verso 5, eu acho esse texto assim fantástico. Ele diz assim: que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Então veja só, ele é o rei, e ele outorga essa realeza, ele transfere essa realeza, óbvio que ele é um rei, e Deus é um imperador, né? Então você tem ali um tipo de realeza vassala. Então Deus é um imperador, mas ele tem um rei local, e ele então transmite esse domínio para que Adão e Eva então governem a criação, aquilo que Deus havia feito para que eles desfrutassem e governassem com muita sabedoria. É importante a gente entender que esse dominar e sujeitar é qualificado no sexto dia pela expressão muito bom. Então havia harmonia, não era uma imposição, não era como os seres humanos fazem hoje, que exploram a natureza de uma forma assim desproporcional. Eles deveriam dominar aqui como reis bondosos, misericordiosos, e havia harmonia nesse domínio. Isso é muito interessante, porque Deus é o, digamos assim, o suzerano universal. Ele tem o território todo. E aí ele criou um filho, ou filhos à sua imagem e semelhança, e deu a eles o reino desta geografia aqui chamada planeta Terra. E eles deveriam dominar aqui representando o seu rei universal. E é por isso que é importante o tema da aliança, porque o domínio de Adão e Eva aqui só poderia ser estabelecido de acordo com os princípios regimentais da aliança com Deus. Então Deus disse: olha, vocês vão ser meus reis aqui, mas vocês têm que fazer assim, 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 assim. Se vocês fizerem de forma diferente, vai quebrar o nosso pacto e vai desregular a harmonia que eu tenho no universo inteiro. Então era muito fundamental, aliás, é fundamental, né, que haja aliança entre a humanidade. Quando essa aliança é rompida, a harmonia do universo é quebrada. Uma passagem interessante, talvez, se esse domínio, é como Jesus falou: olha, no mundo os governantes, eles dominam e querem ser servidos. Mas não é assim entre vós. Por quê? Porque o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida. Ou seja, o domínio que Deus quer aqui com o ser humano é o domínio semelhante ao domínio divino, que é fazer bem ao outro, cuidar do outro, não é manter, é servir. É interessante, é o dominador que serve. Exato. E assim é o caráter de Deus. Uma coisa que eu acho que nós não poderíamos também, quando nós trabalharmos nessa questão, porque o domínio faz parte da imagem e semelhança de Deus, como Deus é rei, eles foram chamados também, é que a gente tem também a ideia de que o seguinte: o ser humano, ele é a imagem de Deus. Sim. Não é Deus a imagem do ser humano. E nós temos de ter um cuidado aqui por causa disso. Quer dizer que Deus é assim? Não. Nós sabemos que o ser humano, física, mentalmente, com a sua liberdade, espiritualmente, ele reflete a imagem do Criador. E está em todos os aspectos ali. Agora, essa é uma representação, no entanto, pálida, porque Deus é infinito. Né? Mas nós temos, por exemplo, nós temos a capacidade de compreensão, raciocínio, que reflete a Deus. Animais não têm essa mesma capacidade. A fala. Nós temos Deus falando, depois o homem vai falar. A fala é parte dessa imagem. É interessante porque isso depois, mais adiante, quando a serpente quer mostrar que aquilo vai melhorar o status dele, ela usa a fala. Porque a fala é um atributo de Deus e do ser humano. Então é um atributo divino que refletimos. Uma coisa que eu gostaria, para encerrar a parte aqui, é o seguinte: você vê como que o ser humano reflete a imagem de Deus. É interessante ver que o ser humano, ele não consegue imaginar um outro ser mais perfeito do que si mesmo. Uma das questões de perfeição é simetria. Quando você pega o ser humano, orelhas, olhos, nariz, boca, eles estão colocados de maneira simétrica. A proporção cabeça, corpo, também. Aí, quando você vai ver um ser humano, tenta imaginar um ser humano, um outro ser, um ET, o mais perfeito é aquele que é parecido com o ser humano. Se não é parecido com o ser humano, ele é um monstro. É tudo desproporcional, é tudo feio. É meio monstruoso o negócio. Por quê? Eu concluo assim, seria minha conclusão. Como que você vai melhorar
fazer algo mais perfeito que a obra-prima de Deus. Pastor Siqueira, isso é um alento para todos nós, né? Porque todos nós vamos ser bonitos hoje. Já somos, né? Não, para Deus Já todo mundo é já somos lindo, né? lindos. Nós somos Deus criados não. lindos. Né? É o Pai que nos vê assim. Gente, que conversa gostosa, é muito bom entendermos esse Deus de amor, esse Pai que nos criou para estar em relacionamento com Ele e nos conferiu o privilégio de participar da sua realeza, do seu domínio. Isso tudo se nós estivermos em relacionamento com Ele, se estivermos em aliança com Ele. Esse é o tema do nosso estudo. No próximo bloco, a gente vai entender como foi rompida essa aliança lá no Éden e o que Deus fez para trazer de volta os seus filhos para si. Então, não saia daí, é um minutinho só, a gente já volta com lições da Bíblia. Colocando e coroando os seus reis ali, Adão e Eva, ele colocou uma árvore. Essa árvore, ela tinha um propósito, e a gente conhece bem, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero saber o seguinte, o que essa árvore tem a ver com o tema da aliança que Deus estabeleceu com os seus filhos? Voltamos com o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus, e nesta semana estamos estudando o tema maravilhoso da aliança, como começou esse relacionamento de Deus conosco. No bloco passado, nós vimos um pouquinho sobre a imagem de Deus, o fato de que nós somos criados à semelhança dele para termos relacionamento com ele. Agora vamos falar de coisas um pouco mais complexas, como que foi que rompeu esse pacto entre Deus e a humanidade e o que ele fez para restabelecer essa relação. Mas antes de falar do tema, eu quero mostrar para você também um material imperdível. Esse material adicional aqui é um comentário sobre o tema da aliança que foi escrito pelo próprio autor do nosso guia de estudos e o seu filho. O autor do guia de estudos é o teólogo Gerhard Hasel, falecido, mas o seu filho Michael Hasel, e eles se uniram e escreveram esse material há um tempo atrás sobre o tema da aliança. É imperdível. O título é Pacto Eterno e você vai encontrar este livro aqui em cpb.com.br. Amigos, vamos lá, que o tempo passa e tem muita coisa para a gente conversar aqui e os temas são muito importantes. No meio do jardim, que é, vamos colocar assim, o jardim como se fosse o palácio desse novo reinado que estava surgindo aqui nesse planeta, que Deus estava colocando e coroando os seus reis ali, Adão e Eva, ele colocou uma árvore. Essa árvore, ela tinha um propósito, e a gente conhece bem, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero saber o seguinte, o que essa árvore tem a ver com o tema da aliança que Deus estabeleceu com os seus filhos? O que havia naquela árvore que eles não poderiam fazer e a gente sabe o que aconteceu, eles acabaram desobedecendo. Mas vamos pensar no significado dessa árvore em relação ao tema da aliança. Pastor Siqueira, nos ajude aí. Essa árvore estava ali para quê? Interessante quando nós notamos, Vinícius, o contexto da aliança. A aliança apresenta bastante Deus, essa ideia de rei, que nós já falamos aqui, seus filhos, que também são seus súditos, a criação, o espaço, o reino, que é a terra, não é? Então você tem todas essas imagens. São imagens desse relacionamento. Mas quando você nota, se existe um reino, existe um rei, em todos os lugares existe também uma lei. Não existe reino sem lei. Não existe lugar sem normas. Não é? E Deus estabeleceu normas, o dia, a semana, a alimentação, não é? E as normas também, existem normas que são positivas, faça isso, faça aquilo, não é? Existem normas que são negativas, não faça. Por que existem normas positiva e negativa? Uma coisa que existe básico na Bíblia é a liberdade. Esse relacionamento ele não é obrigatório. Ele é um relacionamento que é livre. A pessoa tem de escolher participar. Por isso existem essas leis. Mas quando nós olhamos isso, no entanto, o contexto de lei talvez seja um dos conceitos mais mal compreendidos da Bíblia. Porque a gente pensa que a lei é uma obrigação, ou é um costume, não é? Não, lei na Bíblia nem sequer, na sua sentido original, quer dizer lei. Lei na Bíblia quer dizer orientação. A palavra Torá vem de uma raiz chamada Yará, que quer dizer orientar, instruir. E a ideia aqui, ela está ligada com a criação, e nós como criaturas.
É que nem alguém que criou um aparelho, vamos pegar, nós temos um notebook, né? A pessoa que cria esse aparelho, que projeta o aparelho, ele cria também que esse aparelho deve funcionar de um certo modo, né? Então, e como ele vai funcionar assim, você tem que apertar essa tecla, essa daqui, tem o programa esse, aquele, né? E quando a pessoa vende ou apresenta esse aparelho, ele vai também com um manual de instrução. Exato. Olha, você quer que o aparelho funcione? Você tem de recarregá-lo. Ele é elétrico. Você quer que o aparelho ele seja, preserve muito tempo, não coloque ele no sol, para ele ficar esquentando lá. Tem várias regras que você, para o aparelho funcionar. Hein? E se você quebrar essas regras, o que vai acontecer? O aparelho não funciona ou ele pode se estragar. Exato. Por exemplo, usar um computador, um laptop dentro da sua banheira ou na piscina. Isso não vai funcionar. Exato. Né? Não foi projetado para isso. Então, a ideia de lei na Bíblia é exatamente esta. Deus nos criou para funcionarmos de um certo modo. Deus criou este mundo para funcionar de um certo modo. E quais são as orientações para que nós funcionemos bem? É a sua lei. É a orientação do Criador. Você segue essa lei, por isso diz, siga a lei e você vai se dar bem, vai viver muito. Agora, quebre a lei e você vai, ou não vai funcionar, ou vai se estragar. E isso é o problema do pecado. Hein? Agora, a árvore, então, simbolizava a lei de Deus. E é muito interessante perceber que, em relação à árvore, que é símbolo da lei, Deus deu apenas uma negativa. Isso significa que ele havia permitido que todo o restante fosse feito por eles, né? É só não fazer uma coisa. Às vezes as pessoas implicam com esse não, que também vai aparecer nos 10 mandamentos, no decálogo, né? Mas esse não, ele restringe aquilo ali ao que não deve fazer e parece que Deus permite tudo o que está fora daquilo lá. Então, não é mais abrangente o do não que o sim. Exato, o não é mais abrangente do que o sim. Agora, o senhor falou outra coisa que é muito importante, a gente precisa destacar aqui. Se Deus estabeleceu uma lei, é porque nós somos livres. É uma questão de liberdade. Então, tem um conceito teológico muito importante aí, que é o livre-arbítrio. Ou seja, ele estabeleceu e eu tenho o direito de escolher ou não. Isso também está associado com o conceito de aliança, né? Destacando ainda nessa questão ainda nessa linha do mandamento, na aliança da criação há uma estipulação bem específica. Aqui no capítulo 2, no verso 16, diz assim, e o Senhor lhe deu esta ordem, palavra de savá. Aqui, né, que depois dá origem ao substantivo mitzvah, mandamento. Então, você tem claramente uma estipulação. Ele aprendeu bem, viu, pastor? O hebraico dele está afinado aí. Né? Excelente aluno aí. Passou o professor há muito tempo. Não, e falta muito para chegar. Agora botou responsabilidade. E diz assim, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tem um mandamento acompanhado de bênção ou maldição. Se você comer, se você transgredir a aliança, a consequência será essa. Sim. É difícil, às vezes, para as crianças aceitarem o não. A gente que é pai sabe disso, o André vai saber também. Exato. Né? É bom receber o sim. Filho, pode comer, pode fazer isso, pode brincar. Sai com toda alegria, né? Ah, mas não pode botar o dedinho na tomada. Ah, não, eu quero. Que pai vai querer que o filho ou a filha bote o dedinho na tomada? Hein? Tem o não, porque o não é para proteger. Assim é com Deus. Quando ele dá o mandamento não, é proteção. E nesse relacionamento pai e filho. Agora, pastor Siqueira, parece que quando fala não é que a gente quer, né? Ah, isso. Não bota o dedo, pastor Boger, não bota o dedo da tomada. A gente sempre, eu lembro... Parece um estímulo, né? Exato, a gente vai quer colocar. E a tomadinha, então, lá do início foi não coma do fruto. E o pessoal foi lá, infelizmente, Eva e Adão, e comeram do fruto. O que aconteceu com a aliança quando eles desobedeceram aí, pastor Boger? Sabe que nos dias atuais, com esse crescimento grandioso, com a mídia toda misturando verdade com... A gente nem sabe muitas vezes o que é verdade. Você volta e me recebe pelo WhatsApp de familiares, isso aqui é real mesmo, aconteceu. A gente recebe tanta informação. O que eles fizeram lá? O inimigo, ele misturou um pouquinho a verdade e criou uma fake news lá no começo. Uma fake news. Lá no começo. E, infelizmente, a gente percebe todo o rompimento dessa aliança que eles tinham com Deus, esse relacionamento com Deus. Agora, o que me chama a atenção é o título da lição dessa semana, o que aconteceu? Talvez teria dois momentos, né? O que aconteceu de bom no começo, mas o que aconteceu agora? Veja,
um bom professor, ele consegue fazer perguntas. Tanto Deus, ao longo da Bíblia, Cristo, ele faz muitas perguntas. E quando eu vejo isso, é uma didática importante para aqueles que vão ministrar esse guia. Façam perguntas inteligentes, façam perguntas assim que vão levar a pessoa a pensar por si mesmo. E quando eu olho aqui em Gênesis 3 e o verso 11, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Veja, ele quis fazer com que ele se desse conta. O ser humano hoje não se dá conta de que está errado. Ele viu, não, parece que é verdade, mas parece que está misturado. Ele não se dá conta. Veja, Deus sabia, Deus é soberano. Deus sabia tudo o que havia acontecido. Ele sabia o que ele tinha feito. Mas ele faz com que eles reflitam. Não só ele vai lá e já dá punição, não, ele leva para reflexão. Por que ele quer fazer isso? Porque ele quer trazer de volta para o relacionamento. Ele quer restaurar outra vez. Então, essa conversa de Deus com Adão, na verdade, não era para ser informado do que ele já sabia. Era para fazer com que ele se desse conta do tamanho do erro, a tragédia que ele cometeu. E Eva também, naturalmente. Mas aqui a gente percebe um Deus querendo reatar, com perguntas. Ele faz várias aqui. Agora, o que me chama a atenção, ele pergunta para Eva, e Eva, cada um dando a sua escusa e tal. Mas para a serpente, ele não faz pergunta, porque ele não conversa com a serpente. Ele simplesmente dá lá uma definição do que ia acontecer com ela. Então, veja, nós não podemos dialogar com serpente, com o inimigo, com a mistura com verdade, com fake news. Há tanta coisa que parece que é interessante e que atrai. Hoje, a gente não está isento de viver um Éden, um jardim, uma serpente, um contexto desse. Atualmente, hoje, todos nós somos vulneráveis a isso. Parece que aquilo vai se reproduzindo, né, na vida. Exatamente. Você falou umas coisas muito, muito interessantes aí. Primeiro, que paizão é Deus, né? E que grande professor, que usa as perguntas e nos ajuda também a lidarmos com os nossos alunos, aqueles que são professores do guia e outras, e também os pais. Olha, pergunta, porque a pergunta é a chave do aprendizado, né? Leva a pessoa a entender, e Deus faz isso exatamente para tentar reestabelecer o pacto que os seus filhos romperam ao desobedecerem às estipulações que Deus fez. Gênesis 3,15 parece que é o evangelho que aparece na Bíblia, assim, da esperança, né? da renovação da aliança. Esse é um texto bonito, o pastor Boger começou a mencioná-lo aqui, porque aparece ali Deus falando para o homem, para a mulher, para a serpente. O que a gente tira desse verso, pastor André? Nos ajuda aí, sobre Deus resgatando os seus filhos e reestabelecendo a aliança conosco. Eu gostaria só de destacar uma questão ainda prévia, porque Deus perguntou onde vocês estão. Onde vocês estão? Eles se esconderam de Deus. Olha o relacionamento quebrado. Eles se esconderam no meio da árvore do jardim, literalmente. Diz aqui o capítulo 3, verso 8. E a expressão no meio, ali no original, Betor, nos remete à árvore do conhecimento do bem e do mal. Parece que eles, para se esconder de Deus, buscaram refúgio na árvore do conhecimento do bem e do mal. E a cena seguinte, de Gênesis 3,15, parece chancelar essa ideia, porque Deus aparece como um juiz, né? E ali o reinado, né? O Éden se torna um tribunal e ele começa a dar uma sentença para cada um, e ele fala para o homem, fala para a mulher e fala para a serpente. Então, olha só que coisa, quando a gente se afasta de Deus, a gente se aproxima moral e geograficamente de Satanás. Então, ao nos afastar de Deus, nos aproximamos de Satanás. E quando isso aconteceu, então a aliança da criação, que foi quebrada, Deus propõe uma aliança renovada. Ele faz uma aliança de redenção. E aí vem Gênesis 3,15, que ele faz uma promessa de que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente picaria o calcanhar dele. E os verbos ali são iguais, não é, pastor Reinaldo? O verbo chuf. Então dá uma ideia, é um verbo que traz uma ideia mortal, né? Então a ideia de que o descendente esmagaria a cabeça, mas a serpente tiraria a vida do descendente com a sua picada. É bom lembrar que você está citando verbos aqui, não em língua portuguesa, verbos na língua original, que é o hebraico com o qual foi escrito o texto bíblico. Deus não deixou o relacionamento rompido, né, pastor Siqueira? É interessante, o Ellen White, quando comenta essa passagem, ela diz que Satanás, quando tentou o ser humano, ele tinha para si um plano que parecia ser infalível. Okay? Ele pensou assim, se Deus chegar ali e o ser humano cair, e o ser humano for perdoado, né, eu vou falar o seguinte, se perdoa o ser humano, porque não perdoa a mim. Mas quando nós lemos a Bíblia e o próprio escrito de Ellen White, vejo que Satanás já tinha tido sua chance, ele se rebelou e foi a um ponto que não tinha mais volta.
mas ele achava que ele ia forçar Deus, botar Deus no canto. Hein? Eu também quero. Hein? Diz, bom, Deus não vai perdoar, Deus vai destruir. Aí diz, o tirano lá, tá vendo? Ele é um tirano, ele não aceita que alguém discorde com ele. Não é? E diz, e se ele não perdoar e não destruir, ele simplesmente esquecer, deixar para lá. Então eu vou me unir à humanidade e vou fazer da Terra o meu quartel-general para atacar todo o universo. Olha isso. Aí quando Deus chega para restaurar aqui, a grande surpresa é que ele não fez nenhuma das 3 opções que Satanás pensou que queria fazer. Okay? Ele simplesmente diz, eu vou trazer uma solução para isso. Né? E aí vem o plano da redenção que nós vamos estudar ao longo desse semestre ali, que é extraordinário. Obrigado, meus amigos. Foi muito bom estar com vocês aqui. Deus não deixou o relacionamento rompido. Essa é a mensagem. Deus não deixou o relacionamento rompido. Ele nos ama, Ele quer ter os seus filhos bem ao seu lado. E a expectativa dele é que nós atendamos esse convite que ele nos faz. Você que está assistindo esse programa agora e às vezes está se sentindo afastado de Deus, rompido o relacionamento com Ele, cometeu pecados, acha que não tem mais solução para você, lembra-se, Deus está atrás de você, perguntando para você, onde você está, meu filho? Eu quero você de volta. Atenda o convite do Senhor. E sempre continue estudando a Bíblia. Este programa aqui, Lições da Bíblia, é um programa em que nós nos debruçamos sobre a Palavra de Deus, porque nós cremos que a Palavra de Deus transforma a nossa vida e restabelece o relacionamento. Então, até semana que vem a gente volta. E lembre-se, se está na Bíblia, é bom para você. Forte abraço, a gente se vê na próxima semana.